Olá, saudações a toda a categoria docente e as demais pessoas que nos acompanham em mais um Diálogos Adub. No programa de hoje, dia 7 de novembro de 2022, nós vamos falar sobre o papel, a importância do movimento sindical nas eleições de 2022. Sobretudo num momento muito delicado, um contexto econômico, político e social que requer muita atenção. Nós acompanhamos nesses últimos anos o sucateamento do trabalho, como muitos dizem, né? A uberização do trabalho, e nós vamos conversar hoje com a companheira sindicalista que tem muito a nos dizer sobre a atual conjuntura. Né? Para o Diálogos Adumb de hoje, nós chamamos a professora Rosilene Correia, né? Professora aposentada, diretora do Sindicato dos Professores, Simpro-DF, diretora da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, vice-presidenta do Partido dos Trabalhadores DF e ex-candidata ao Senado Federal nessas últimas eleições, tendo obtido 356.198 votos. Boa noite. Como vai, Rosilene? Tudo bem? Tudo certo? Boa noite, Nelson. Ela, Bom, boa tudo noite bem? para todo mundo que está aí nos acompanhando. Muito importante fazer esse debate. Quero pedir desculpas, porque eu estou exatamente com uma agenda de trabalho aqui da CNTE, que, por ser uma federação nacional, nós temos a nossa sede aqui em Brasília e hoje nós estamos com os dirigentes de todo o Brasil aqui. Então, vocês podem ver que eu estou no ambiente, que é no hotel, saí da sala ali da reunião, então pode ser que de vez em quando a gente tenha algum ruído aqui, viu, gente? Então, já peço desculpas, mas não poderia deixar de participar aqui desse bate-papo com vocês. Então, muito obrigada pelo convite. Nós é que agradecemos a oportunidade e seja muito bem-vinda ao Diálogos Adumb. Eu gostaria de formular a primeira pergunta para que você nos brindasse aí com seu conhecimento acerca da luta sindical. Nos últimos anos, os sindicatos e a luta coletiva por melhores condições de trabalho foram enfraquecidas por um governo autoritário. E nessas eleições, sobretudo aqui no DF, os sindicatos tiveram uma participação significativa. Como você avalia esta atuação expressiva dos sindicatos? Bom, primeiro, Nelson, é importante destacar isso, né? Os ataques que a classe trabalhadora vem sofrendo, algumas investidas e que a gente ainda, nós, apesar de tudo, conseguimos, sim, os trabalhadores, né, organizados, as entidades, e quero já destacar aqui o papel da ADUB o tempo todo nessa luta, nessa resistência, porque nós temos muitos ataques, mas a educação é a área realmente escolhida para esse ataque mais forte, e, sobretudo, a educação superior. Então, parabéns aí a todas e todos que estão à frente desse trabalho. E é claro que para você desmontar um país como é o projeto do Bolsonaro, que por bem, né, nós conseguimos derrotar nas urnas, mas ainda teremos as sequelas, é claro que para isso dar certo é preciso atacar a democracia. Atacar a democracia é atacar direitos dos trabalhadores, direitos conquistados ao longo dos anos. Então, isso foi, todas as medidas adotadas até então foram nesse sentido. E aí, talvez por isso mesmo, tenha havido, como sempre foi, mas eu diria que desta vez um envolvimento de uma forma mais concreta, organizada mesmo, assim, com a marca do movimento sindical, porque está muito evidente, né, esses ataques e os prejuízos que nós temos sofrido. Então, em qualquer categoria, não é uma ou outra, qualquer trabalhador está sentindo na própria pele o que tem sido feito e as consequências de tudo isso. E também, acho que é importante a gente destacar que nós estamos aqui falando de trabalhadores organizados a partir das suas entidades classistas, mas também dos trabalhadores desempregados, não são poucos. Então, esses também estão vivendo um momento muito duro
e aí entendendo que isso é resultado de um projeto político em curso e que precisava ser derrotado. Então, também não foi difícil dialogar com essas pessoas que hoje batem as portas todos os dias procurando emprego e voltam para casa com um não como resposta. Aqui no DF, Nelson, nós temos cerca, eu até fiz esse levantamento na época da campanha, que eu falei disso, mas é um número absurdo, assim, de 300 mil pessoas desempregadas. É muita coisa. Se você somar a isso o número de pessoas que estão por aí vendendo alguma coisa, que são os autônomos, né? Os empreendedores, você dobra esse número. Então, é muita, muita gente. E essa gente também, por estar sentindo na pele, também entendeu que precisava de mudança. Muito bem. Você estava falando agora há pouco sobre essa questão do enfraquecimento das relações de trabalho. Eu até falei agora na introdução sobre a uberização, né? Essa coisa, por exemplo, da ênfase na informalidade, né? Sobretudo num governo com a política ultra neoliberal que coloca também em risco os empregos. Vocês viram, nós todos estamos sabendo, temos ciência de como o desemprego cresceu, né? Inclusive, sobretudo aqui no DF. Como é que, na condição de sindicalista, você observa esse processo, né, de sucateamento das relações, de enfraquecimento das relações de trabalho? Olha, primeiro, tem uma coisa que a gente às vezes acha que o serviço público está protegido. É verdade que a gente tem uma proteção maior, temos eu diria que uma condição para a nossa própria organização, por sermos concursados, é claro, ninguém pode negar isso, né? Por isso queriam tanto aprovar a reforma administrativa PEC 32. Mas, mesmo assim, quando vamos falar aqui do Distrito Federal, nós estamos, Nelson, não sei se você sabe, a Secretaria de Educação, nós estamos hoje com uma realidade que é de 60% do quadro de professores regentes, né, de contratação temporária. Quando é que nós imaginávamos que a capital do país fosse viver uma realidade dessa? E aí isso compromete duramente a nossa relação com o governo, né, com a relação de forças, porque você fragiliza a nossa capacidade de luta, de organização, quando você traz uma condição para o trabalhador mais fragilizada. Então, essa é uma das nossas bandeiras, é por mais concursos. Teve um concurso agora recentemente com 95 mil inscritos. É muita gente que está aí e temos carência, mas o número de vagas foi irrisório, isso não será suficiente o número da oferta do concurso. Então, estou dando um exemplo aqui da minha casa, né, que é da educação, mas isso vale para tudo. E aí, quanto mais você desemprega, mais você fragiliza a força do trabalhador, mais você coloca essa pessoa numa condição de submeter ao pouco, né, a não ter seus direitos garantidos, por exemplo. E é claro que a gente tem aí uma situação que houve um trabalho feito em primeiro momento dessa coisa a uberização, ela vem com certo glamour, né? Assim, olha, você vai ser agora o seu próprio patrão, então você não vai se submeter a normas, às regras de patrão. Sabe, houve aquela fase de induzir as pessoas a isso, né? Mas sabendo que a consequência, o que viria em seguida, o passo seguinte, é a precarização. Então, aquilo que antes era ruim, agora está muito pior, porque o valor do combustível, portanto, o que fica para o trabalhador, no caso do Uber, que é de carro, né? É assim, aí você vai para os entregadores. É pior ainda, porque aqueles meninos trabalham muitas vezes de bicicleta, e meninas também, sem nenhum direito. Você coloca numa condição desta um trabalhador que, se ele quebrar um pé, ele vai ficar sem trabalhar e vai ficar sem ganhar nada. Uma mulher se engravida, uma entregadora engravida, ela vai depois, no melhor momento da sua vida, que é a maternidade, ela vai ficar sem renda nenhuma. Então, isso é uma precarização total. Nós, inclusive, temos, por iniciativa
da CUT, parceria com Simpro, bancários, Sindileges, nós temos um ponto de apoio aqui pertinho do hotel, nosso antigo Hotel Nacional, para dar um apoio a esses trabalhadoras e trabalhadores, para eles terem um local para descanso, para ir ao banheiro, para recarregar um celular, porque nem isso que está previsto em lei distrital, o GDF cumpre. Então, é um desamparo total para os trabalhadores. E talvez, Nelson, isso, acho que talvez não, né? Com certeza, isso tem que fazer também que, como movimento sindical, faça uma reflexão de como é que nós vamos tratar esse novo momento. Eu acho que o Brasil fecha o ciclo político, mas que, como eu já disse, as sequelas ficarão e nós precisamos, nesse período curto que nós teremos, e também restabelecermos algumas relações e no que diz respeito ao movimento sindical, na relação com a sua base e principalmente ter como foco buscar a organização de quem está desempregado, porque a gente fica muito voltado, e é natural que seja assim, para aqueles que têm um vínculo com as nossas entidades. Mas é preciso que as nossas centrais pensem para além disso, né? Como é que nós vamos organizar esses trabalhadores de aplicativos, como é que eles estarão, de fato, organizados para que também conquistem os seus direitos, tenham seus direitos reconhecidos, que hoje nós não temos. Alguns países isso já está bem mais avançado, mas o Brasil, nós ainda estamos na fase que é realmente de precarização e de dar dó isso, né? Acho assim, é algo que incomoda bastante. É claro que isso depende muito do parlamento. Se você tem lá uma maioria que tem essa responsabilidade, esse compromisso, isso muda radicalmente. Se você tem um executivo que também tem um outro perfil, é claro que isso também vai facilitar. Então, acho que a gente vive um momento de fato, de esperança, de que dias melhores virão para a classe trabalhadora desse país. Acho que isso, acho que a gente vai para o final de ano de 2022 com esse brilho no olhar, assim, vai ser difícil, muito difícil. O Brasil está mal, todo mundo está acompanhando as notícias, cada dia que se mexe um pouco mais, percebe-se que o rombo é muito maior, que o desmonte é muito maior, que o descrédito do Brasil, né, mas a gente já percebe aí como é que nós estamos tendo já o retorno internacional do comportamento do resto do mundo com relação ao Brasil, a mudança em uma semana, da mudança que nós já percebemos nas relações internacionais, e isso nos deixa bastante otimista. Isso vale para qualquer ramo, para qualquer trabalhador. Ótimo, muito bem. Você estava falando agora há pouco das centrais sindicais, você citou a CUT, e nesse cenário, né, porque felizmente nós teremos agora, podemos respirar um pouco e acreditar que a partir da nova gestão, com Luiz Inácio Lula da Silva presidente, a gente tenha como retomar algumas pautas, algumas discussões. E aí, Roseli, eu queria conversar contigo um pouco, porque a gente, todos nós todas, todos, nós temos ciência de um processo que eu não sei se você avalia como pulverização do movimento sindical, na medida em que você tem várias centrais sindicais. Nós temos muitas centrais sindicais, não é? Então você tem eu era de uma época que existia CUT, CGT e depois foram aparecendo as outras, né? Eu me lembro muito que havia disputas, né, entre essas duas grandes centrais, mas depois foram surgindo outras. Então você tem a CUT, tem a Força Sindical, a UGT, a NCST, a CTB, a CSP com lutas, né? Como é que você acha que fica a mobilização, a organização da classe trabalhadora diante de um espírito, digamos assim, diante dessa amplitude das centrais sindicais? Queria te ouvir um pouco sobre isso. Então, a impressão que se tem é que quando você tem um governo mais democrático, é que facilita, né, que outras centrais, mais sindicatos surjam. Porque esse período agora mais recente, ele nos obrigou a estabelecermos uma relação de maior unidade entre as centrais. Então, várias ações que nós tivemos e que foram exitosas é porque houve essa capacidade, essa responsabilidade de unir a classe trabalhadora a partir das suas centrais.
Então, isso mostra para a gente que, embora assim, o que se aparenta ser muito, muito democrático, ter várias centrais, mas talvez não seja muito estratégico, né? Porque a gente acaba se fragilizando com isso. Você estabelece relações de disputa, muitas vezes, de pautas que são as mesmas. Porque qual é o objetivo de uma central? É de proteger, né, a classe trabalhadora, é de batalhar por novas conquistas, enfim, é da organização dos trabalhadores. Então, todas têm o mesmo objetivo. Nenhuma central existe para tirar direitos, né? Então, é uma coisa meio que, assim, meio que irracional. Mas, enfim, e tanto é que nós temos muitos países que têm pouquíssimos sindicatos, pouquíssimas centrais. O Brasil, acho que é um dos países de maior número de centrais e sindicatos. E isso não é uma realidade no mundo. Né? Então, é algo que a gente tem realmente que reavaliar. Será que é esse mesmo o caminho? Talvez agora, esse novo momento, eu vejo que a política brasileira precisa ser repensada e o movimento sindical mais do que nunca. Antes a gente fazia essa discussão que era um novo mundo do trabalho, estava exigindo de nós também um novo olhar do fazer sindical. E hoje nós precisamos aprofundarmos um pouco mais, né? A política precisa ser repensada, a nossa prática sindical urgentemente, até mesmo porque passa também por nós, pela nossa responsabilidade, os resultados das urnas. Porque como é que nós estamos, de fato, fazendo a nossa tarefa de casa, da politização das nossas bases? Então, tudo isso também traz consequências. Então, eu vejo que talvez tenha chegado o momento de nós também reavaliarmos tudo isso. Acho que temos todas as condições de unirmos mais aí essas centrais naquilo que nos converge, com certeza é muito maior do que de divergências. Então, acho que a gente precisa jamais eu vou dizer e concordar com quem diz que tem que não ter política no movimento sindical. Muito pelo contrário, precisa ter. O que não pode trazermos a disputa partidária para dentro do movimento sindical. Esse é um crime mesmo, isso não pode acontecer. Então, talvez a gente tenha que limpar um pouco mais ainda essas disputas partidárias para não comprometer o movimento sindical. Acho que essa é uma tarefa que precisa ser nossa. Ótimo. O nosso tempo está quase acabando, o que é bom durar pouco, né? Rosilene, nós vimos também nessas eleições um processo aterrador, eu diria, né? De um nível de alienação política muito perceptível. Né? E a gente viu muitos trabalhadores, trabalhadoras que se identificaram com o projeto patronal. O que está faltando nos sindicatos, se é que você acredita que está faltando, para que a organização da classe trabalhadora possa ser, para que a gente possa passar por esse momento e aprender com esse momento, os sustos que nós levamos, sobretudo olhando para trabalhadoras, trabalhadores, operários, operárias que se encantaram com o projeto dos opressores. O que você acha que precisa ser feito para que a gente resgate, para que a gente recupere essa identidade de classe, as identidades de classe? Então, quando eu te falo que a gente precisa realmente repensar, fazer uma avaliação muito, muito profunda, é nesse sentido. Onde é que nós estamos falhando, né? E quando a gente fala da educação, mais ainda, que a nós tem aí um peso maior. Agora, primeiro que esse período mais recente, houve uma contaminação no debate político pela religião, pela fé, né? Uma distorção total das coisas. Então, a gente não pode desconsiderar isso. Como é que eu passo a definir o meu voto em quem vou votar a partir de que crença aquela pessoa, aquele candidato tem? Então, isso é uma coisa que eu nunca imaginei assistir no pleno século XXI. Então, isso é uma das preocupações. Agora, com relação a inclusive, não sei, você deve também passar por isso, que muita gente de fora, né, pergunta, mas Rosilene, por que Brasília, né, a capital do país, e vota-se tanto na direita? O que acontece no DF? Mas anos atrás não era assim. Então, a gente tem que avaliar o que foi acontecendo no decorrer desse período em que houve esse movimento, inclusive isso, de servidores públicos, né?
muito servidor público, federal, inclusive, que está lá vivendo essa realidade e votando nesse projeto. Por que que, aí é uma pergunta mesmo, né? Por que que tem tanta dificuldade se enxergar como classe trabalhadora? Porque tem isso, há uma leitura de classe média do servidor público do DF como se não fosse classe trabalhadora. Então, aí fica também para você, Nelson, assim, para nós, né? Como é que a gente desfaz esse nó, sabe? O que é que leva essas pessoas? Porque a gente nem pode mais falar que são os altos salários, porque uma minoria da minoria que tem altos salários no serviço público, claro que tem umas categorias aí das exceções. Eu estou falando aqui do todo, né? Vamos colocar aqui na massa do servidor público, do serviço público. Não é verdade que temos altos salários, nós do GDF, salários baixos, estamos indo 7º ano sem reajuste, o federal também, e mesmo assim ainda sustentando um projeto como esse aí numa boa parte desses servidores. Então é algo muito intrigante, eu não tenho a resposta, mas isso tem me perturbado bastante e acho que é um estudo a ser feito, viu? Precisamos. Agora, uma coisa eu tenho certeza, e eu falei muito disso nessas eleições agora. Bom, sempre que eu me reunia com meus companheiros e companheiras sindicalistas, eu falava, olha, nunca se fez tão necessário falar de política com as nossas categorias. Tem que acabar com essa história de que o sindicato não pode falar de política. E, lamentavelmente, muitos fazem isso, porque uma coisa é você usar a máquina do seu sindicato para fazer campanha para candidato A, B ou C, seja de que partido for. Isso aí realmente não está correto. Agora, fazer o debate da política e os efeitos dela nas nossas vidas, sobretudo da classe trabalhadora, né, isso é indispensável. E acho que, lamentavelmente, muitos de nós talvez tenham economizado nessa prática. E eu acho que a gente precisa retomar com isso, sabe? É formação o tempo todo, é discutir a política, sim, trazer as consequências dela para as nossas vidas, mostrar quem é quem que está ali dentro daquele congresso, votando o quê, apresentando que projetos. A gente precisa fazer isso porque fica meio que parecendo aquele comercial da Sadia, né? O próprio franguinho se vendendo para ser saboreado. Então, o trabalhador que vota em um deputado, senador, senadora, que lá dentro só apresenta projetos ou aprova projetos que retiram seus direitos, como é que se explica isso? Não tem explicação para um negócio desse. Então, fica aí para nós desvendarmos o que é isso, né, que está acontecendo. É muito grave. É verdade. Professora Rosilene, eu gostaria muito de agradecer a sua colaboração. Nosso tempo é curto, o programa dura 30 minutos, mas eu gostaria de externar aqui o agradecimento de toda a categoria, docentes da Universidade de Brasília, desejar êxito nas novas jornadas, as eleições passaram, agora são os projetos que vão se desenvolvendo também com a nova configuração do Planalto, e isso também impacta na nossa vida no Distrito Federal. Eu também acredito que a gente precisa resgatar aquele Distrito Federal que tinha outro perfil. Eu me lembro muito do Saraiva e Saraiva quando foi candidato a governador, né? E outros que foram, né, que tiveram uma votação tão expressiva. Agradecer de coração pela sua contribuição e pedir que a senhora dê a sua mensagem final e uma saudação aqui para nós da Universidade de Brasília, por favor. Bom, eu que agradeço imensamente pela oportunidade. Lamentar, não poderia deixar de registrar que realmente é lamentar que eleitoras e eleitores do DF tenham escolhido para ocupar a única cadeira do Senado nas eleições de 2022, a Damares, né, que eu acho que está aí, é o retrato dessa política do retrocesso, é uma política realmente para nós, educadoras e educadores, então, é uma figura que representa tudo o que nós tanto combatemos. Então, lamentar profundamente por isso, lamentar o voto útil, que foi um equívoco, né? Quero registrar aqui, lamentavelmente isso aconteceu, mas enfim, dizer também que da importância que foi e tem sido e será a nossa resistência, a nossa capacidade de organização, quando eu digo nossa, nós da educação, trabalhadoras e trabalhadores da educação,
do que a UNB tem sido, né, durante todo esse período, da referência que sempre foi, mas agora nessa luta mais recente, do destaque que tem sido para nós e como é inspiração para todos nós. Então, dizer que essa batalha continuará, nós vencemos a batalha das urnas, mas certamente nós teremos que enfrentar no dia a dia, nos próximos tempos, ainda muitos desafios. Né? Não existe milagres, o presidente Lula sozinho não fará, o desmonte que foi feito é muito grande, então nós teremos que também atuarmos fortemente para que esse Brasil de fato seja reconstruído, para que as nossas universidades voltem a ter todo o investimento necessário e mais do que foi feito antes, nós precisamos de mais, precisamos de avançar. Então é isso, Nelson, dizer do prazer de estar aqui, me colocar à disposição, e é isso, a luta é de todas e todos e todes, e seguiremos firmes aí, porque o Brasil precisa de nós, precisa de uma educação libertadora, precisa de uma UNB mais colorida, de uma UNB onde a gente tenha como ampliar mais o acesso. Então é isso que nós queremos para os próximos tempos. E muito obrigada. Bom, e assim nós encerramos mais um UNB Diálogos Adumb, e desejando que o nosso público continue nos acompanhando nas próximas edições. Encerramos aqui o nosso programa. Muito obrigado.